Estamos de volta com o Mais Saudável e hoje falando sobre a depressão. Como curar esse mal? Eu posso falar até que é o mal do século, né? Porque o que a gente escuta, e até dados mesmo da Organização Mundial da Saúde, coloca aí números alarmantes a cada dia, né, Fábio? Um dado que você colocou muito importante, que é que nos próximos 10, 15 anos, a depressão está se tornando a principal causa de incapacidade. Então, por favor, se a gente ouvir de novo alguém falando que depressão é frescura, vamos parar para pensar que a gente está falando de um problema de saúde pública muito sério. E a gente está falando de um problema de saúde, mas que tem muita gente que supera, que dá a volta por cima. E eu falo sempre isso para você, né? Levanta, dá a volta por cima, sacode, começa. Tudo de novo, tudo pode acontecer, não tem tempo, não tem possibilidade, tudo pode acontecer se você realmente quiser. E essa gaúcha, muito linda, que está comigo pelo telefone, que é a Ana, tá aí, é a prova disso. Ana, seja muito bem-vinda aqui no Mais Saudável, prazer falar com você pelo telefone, querida. Alô? Alô, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ô Ana, conta pra gente, você sofreu de depressão e aí você perdeu 20 quilos e ganhou um concurso de beleza, foi isso mesmo? Sim, foi isso. Vou aumentar o volume do celular. Bom, é verdade, eu sofri de depressão, sim. Foi muito difícil. Inclusive, esse assunto da depressão é um assunto muito delicado, né? Muito. Muitas vezes, muitas pessoas não dão bola para esse assunto. As pessoas, elas acabam achando que é bobagem a depressão. E também muitas pessoas que sofrem com esse problema, elas acabam sofrendo preconceito também. Elas sofrem preconceito dos amigos, dos familiares, porque as pessoas, elas acham que é bobagem, elas acham que depressão é uma coisa assim, a pessoa está com depressão, entendeu? Tipo, elas não conseguem entender que depressão é um assunto sério. Ô Ana, qual foi o seu gatilho para depressão? Oi? Qual foi o seu gatilho para acontecer a depressão na sua vida, pelo meio do seu caminho? Por que você começou a se sentir deprimida? Sim, eu comecei a me sentir deprimida, foi na fase adulta, quando eu precisei criar responsabilidades, né? A gente se torna adulta, a gente começa a criar responsabilidades com o trabalho, com coisas novas que estavam acontecendo na minha vida. Porque até então, quando a gente é adolescente, a gente não tem tantas responsabilidades quanto a gente tem responsabilidades na fase adulta, né? E hoje você toma medicamento, como que tá a tua vida? Bom, hoje a minha vida, ela tá mais tranquila, está uma vida bem normal, graças a Deus, né? Sim, eu fiz bastante tratamento, inclusive terapias, e fui buscar ajuda também com psicólogos, psiquiátricas, psiquiátricas. A ligação também é ruim. Não tem problema, estamos te escutando aqui, pode continuar, Ana. Sim. Sim, a gente tem que buscar ajuda, né? É muito difícil, assim, tu conseguir superar um quadro de depressão sozinha. É muito importante a ajuda de profissionais. As pessoas, elas têm que se conscientizar de que um profissional, ele é muito importante, seja um psicólogo, um psiquiatra, para te poder superar, para te poder vencer isso, entende? É isso mesmo. Ana, você é um exemplo, tá? Parabéns pela sua história, continue assim dessa forma que você tá, motive outras pessoas também, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Mais Saudável, tá bom, querida? Um grande beijo. Tá bem, muito obrigada, certo? Beijo. Tchau, querida. Isso que ela falou é muito importante. Nossa, peraí que o celular aqui deu voz. Isso que ela falou é muito importante e foi exatamente o que eu acabei de falar. A questão do preconceito não acontece só com os outros, não são os outros que te enxergam com preconceito. O preconceito é seu mesmo, né? Por estar passando por essa dificuldade. Você mesmo começa a se invalidar, né? Você até pode ser compreensivo com as outras pessoas, mas a gente tem o que a gente chama de duplo padrão. Eu julgo o outro de uma maneira e eu sou mais exigente comigo do que eu costumo ser com o outro. Né? Essa é uma forma de autossabotagem, uma distorção de pensamento muito frequente em pessoas que têm depressão. A depressão, ela é hereditária? Ela é genética? Existe uma parcela das pessoas que são deprimidas que tem um componente hereditário muito forte. Mas nem todo mundo que tem depressão tem um histórico familiar de depressão. Tem pais, tios, avós com depressão. Ela deu um exemplo bem interessante. Ela falou que quando ela teve que mudar do ciclo de vida e desenvolver uma outra tarefa, que é sair de casa e virar uma adulta, aquilo exigiu dela pontos em que ela estava muito vulnerável. E, Cissa, cada um de nós
Não tem nenhum super-homem, nenhuma Mulher Maravilha. Cada um de nós vai ter um ponto de vulnerabilidade que, de repente, se for requisitado naquele ponto e a gente não está muito preparado, a gente pode sim desenvolver depressão. Então, respondendo a sua pergunta, tem um componente genético muito importante, em alguns casos, em que a gente percebe que tem um histórico familiar muito significativo, mas muitas vezes não. A gente não tem nenhum histórico na família e, dependendo do gatilho e da predisposição que a pessoa tem, ela desenvolve depressão da mesma forma. André, as pessoas relutam muito, né, a atividade física. Hoje em dia, não. Acho que a gente levanta uma bandeira e consegue tirar as pessoas do sedentarismo a cada dia que passa, né? Mas como você vê a parte da atividade física mesmo reagindo? Você acabou de falar que quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente libera N hormônios que colaboram muito com a tua alegria, com a tua sensação de bem-estar, né? Mas você percebe que as pessoas, que principalmente estão nessa fase melancólica, triste, elas não querem saber da atividade física. Como fazer essa pessoa levantar e perceber que isso é parte do tratamento? Acho que, na verdade, a parte mais importante seria os amigos em volta, a própria família, ajudar essa pessoa a fazer atividade física. Muitas vezes, para a pessoa ir sozinha, ela se sente... Ela muitas vezes não tem a força de vontade para levantar e ir. Mas, às vezes, tem um amigo, às vezes uma mãe, às vezes um pai que já faz atividade física e que empurra essa pessoa a ir junto, é o passo que precisava para fazer. E muita gente pergunta se tem uma atividade física a mais eficiente para sair da depressão. Não tem. A atividade física em si já é o caminho para ajudar a sair da depressão. Seja ela andar num parque, fazer uma musculação, andar de bicicleta, nadar. Vai ser a atividade física, na minha opinião, que ela se identifique mais ou que tenha esse lado de ter uma família junto, ter um amigo junto, que isso vai ser muito importante para a pessoa ter essa força de vontade. E foi através da atividade física que o ator, o diretor Selton Mello, conseguiu sair da depressão. Porque a gente sempre acha que artista, gente famosa, enfim, não tem problema, não tem depressão. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Mas não, gente, eles têm sim. E o ator e diretor Selton Mello, ele conta que viveu um inferno quando ficou aí deprimido e disse que venceu esse quadro mental aí após tomar grandes... Ele começou a desenvolver a depressão após de medicamentos para emagrecer, né? E o que salvou a vida do Selton realmente foi a atividade física. O remédio para emagrecer, ele tem esse efeito colateral muitas vezes, né? Ele traz essa depressão. Isso, a medicação para emagrecer, as anfetaminas, a maioria delas foi tirada do mercado. Eles precisam ser prescritos realmente com indicações ou com necessidades muito específicas e com acompanhamento médico muito rigoroso. E, Cissa, é muito importante quando a gente falar do tratamento da depressão que a gente não tem só remédio. Um dos tratamentos mais eficazes para a depressão é o que a gente chama de ativação comportamental. Então, espera, você vai contar daqui a pouco, porque eu vou pegar o gancho aqui da atividade física, da boa alimentação e vou aqui com a Adri, que é a nossa nutricionista hoje, e ela vai nos falar quais alimentos que colaboram aí com a depressão, né, Adri? Vamos lá? Isso. Então, a gente tem alguns alimentos que são ricos em determinadas substâncias que vão auxiliar a minimizar os sintomas. Então, o Dr. Fábio falou, né, por exemplo, da fadiga. Então, a pessoa que tem depressão, ela sente fadiga, esse cansaço, desânimo. E aí a gente tem alguns alimentos que podem auxiliar nisso. Por exemplo, banana, né, as frutas em geral, algumas sementes, alimentos que são ricos em carboidrato. Uhum. É claro que a gente não vai ter o excesso, né? Na medida certa, esses alimentos vão auxiliar muito. Alguns alimentos também, mais uma vez, a banana, né, a aveia, a gente tem, eles são ricos em triptofano, que é um aminoácido. E essa substância, esse aminoácido, ele é precursor da serotonina, que é um hormônio, né, que a gente tem alguns estudos mostrando que indivíduos em depressão têm a serotonina diminuída, né? Esse hormônio está diminuído. Então, a gente tem aí esses alimentos contribuindo também. Segura aqui, porque tem um e-mail. Pode colocar na tela, por favor, porque as pessoas também estão participando aqui do nosso programa através do nosso e-mail. Então, vem com a gente, tá? maissaudável@rs21.com.br. Pode colocar na tela. Eu vou aproveitar aqui a nossa querida, linda Adri. Nossa querida e amada Cissa, queria perguntar... Obrigada, meu amor, pelo querido e pelo amada. Queria perguntar para os convidados, Dr.
doutores aí qual a importância da serotonina, o hormônio do humor. Se é obtido em alguns alimentos, que a Adri acabou de explicar, se é obtido também com atividade física, que nosso preparador físico André também falou, para otimizar a depressão em um nível satisfatório e não preocupante. Obrigado, Deus abençoe, Daniel de Goiânia. Ô Daniel, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada por você aí se preocupar com a sua saúde. É isso, então tá todo mundo atrás desse grande hormônio? Isso. A serotonina, ela é um neurotransmissor. É um tipo de substância química que promove a comunicação entre os neurônios. E em muitos casos de depressão, a serotonina está envolvida. A gente não pode dizer que em todos. E além das medicações, a gente tem alimentos ricos em triptofano, que é um precursor da serotonina, e a atividade física, que também promove o aumento desse neurotransmissor que está diminuído nessa sinapse, que é esse espaço que comunica os dois neurônios. Perfeito. André, exercício aeróbico ou exercício de força, qualquer um desperta a serotonina? Sim. Qualquer atividade física vai despertar. Até tinha um preconceito antes com a musculação, que diziam que a atividade física aeróbica tinha um despertar maior. Mas hoje em dia já mostra que não, que qualquer atividade física, tanto de uma maneira anaeróbica, que seria a musculação, como aeróbica, tem o despertar. Eu estou em busca desse hormônio, por isso que eu estou comendo aqui, tá? Oleaginosa tem esse hormônio também? Sim, além de ter ômega 3, né, assim como o abacate também, que a gente trouxe aqui, os alimentos de cor verde escura também são riquíssimos em ácido fólico, que hoje comprovadamente também auxiliam, né, na manutenção de níveis adequados de serotonina, tá? E as sementes, né, a aveia, a banana, como eu falei. A gente tem também aqui os ovos, né? Então, por exemplo, a gema de ovo é rica em colina, né, que é uma substância que auxilia muito na questão cognitiva, como foi comentado também com o Dr. Fábio, que existe um prejuízo aí desse fator cognitivo. E a gema do ovo é rica em colina, que pode auxiliar a manter esses níveis cognitivos, tá? O arroz integral, né? Então, nessa película aí do arroz integral, também a gente tem muitas vitaminas do complexo B que auxiliam também a quadros depressivos, né? E eu trouxe para exemplificar algumas frutas ricas em vitamina C. Que também colaboram. Colaboram e mantêm o sistema imune, né? Mantém o sistema imune fortalecido e faz com que num momento assim de depressão a pessoa não se abale também com outros tipos de doenças. Rodrigo, o que a gente deve evitar? Espera, fica aí, daqui a pouco eu volto. Adoro fazer esse suspense, né? Porque agora chegou a hora que eu mais gosto, é a hora do Brasil participar da nossa sala de bate-papo. Seja muito bem-vindo, Brasil. Vamos ver de onde vem? É aqui de Campinas, São Paulo, Luciana Pires. Luciana, um beijo, muito obrigada pela sua participação, tá bom? A Luciana pergunta o seguinte: fui diagnosticada com depressão, mas eu não gostaria de tomar medicamentos. Eu consigo fazer algum outro tratamento para me recuperar? Sim, é possível, nas formas leve ou moderada da depressão, você conseguir a melhora significativa ou a remissão, o desaparecimento dos sintomas, com algumas formas de psicoterapia, né? E existe uma forma de terapia comportamental que a gente chama de ativação comportamental. Porque vamos tentar imaginar como é a experiência de alguém deprimido. Então, Cissa, porque de repente... Então, espera, eu tô muito interessada nesse tratamento, só que eu tenho que ir para um break rapidinho e volto, tá bom? Você pega o telefone e participa com a gente. Hoje nós estamos falando sobre a depressão. Se você vive esse mal, vem participar, faça sua pergunta. Estamos aqui com uma equipe multidisciplinar para te ajudar a sair desse problema, tá bom? 0800 777 0021, tem o 1938719620 ou o nosso e-mail maissaudável@rs21.com.br. Não descola. Me espera, eu vou e volto rapidinho.